Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Hoje estou aqui para cumprimentar cada um de vocês e informar que vamos trazer neste vídeo um aulão, um resumão sobre os processos de certificação do SEBAS. Então, nós vamos trazer aqui informações básicas sobre a Lei Geral do SEBAS, sobre os documentos básicos e sobre os documentos específicos de cada área de atuação. Você, minha filantrópica, que está pretendendo, está se organizando para ingressar com o seu processo de certificação do SEBAS, você que está reunindo a documentação, você que está preparando com sua contabilidade, com seu jurídico, com a sua área da assistência social, os documentos para poder apresentar junto ao Ministério e conseguir o deferimento do seu processo, é muito importante você assistir essa aula, porque tem pontos que nós trazemos aqui do nosso dia a dia, né? Da nossa prática. Então, tem aquela questão que é a lei, né? A lei pura, seca, e tem a questão do dia a dia dos ministérios, como os ministérios agem, como os ministérios analisam cada documento, como o ministério vai abrir prazos para vocês atenderem o que está sendo solicitado. Então, este vídeo, ou esta aula, como você quiser, nós vamos aí levar em torno de 40 minutos a 1 hora, onde nós vamos estar aqui falando um pouco mais sobre os processos de obtenção do SEBAS, tá bom? Quando você está fazendo um planejamento financeiro, um planejamento para fazer com que a sua instituição tenha economia em diferentes áreas, né? Você tem que gastar menos do que arrecada. Então, não pode deixar de olhar a sua parte de planejamento tributário de uma entidade filantrópica. Sim, entidades filantrópicas do terceiro setor possuem sim um planejamento tributário, não é verdade? Não é somente empresas que vão fazer isso. Então, veja bem, quando você está fazendo esse planejamento tributário, se sua entidade é da área da assistência social, da educação ou da saúde, necessariamente você tem que passar pelo certificado do SEBAS. Por quê? Porque o certificado do SEBAS é muito além de uma certificação. Não é só você ter o certificado para colocar num mural de aviso, num quadro de avisos ou na parede. O certificado do SEBAS é o documento reconhecido pela Receita Federal, pelo Fisco Federal, pelo Ministério da Fazenda, que reconhece que sua instituição não precisa pagar as contribuições da cota patronal, do INSS, RAT e contribuições para terceiros. Então, o certificado de entidade beneficente de assistência social vai muito além do que uma certificação federal. É ele que vai trazer economia tributária para a sua entidade. E uma vez você tendo economia tributária, você vai ter economia em suas despesas como um todo, na sua instituição, e a sua entidade vai ter superávit, ou seja, vai conseguir ter um superávit contábil e, quem sabe, até ter um fluxo de caixa bem melhor no seu dia a dia para o pagamento, né, dos compromissos da instituição. Então, o planejamento tributário para a entidade filantrópica passa obrigatoriamente pela obtenção e a sua manutenção do certificado do SEBAS, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre esses processos. Para quem é novo no canal, eu me chamo Tiago Dias, muito prazer. Sou diretor da Dias e Dias. E há muitos anos, mais exatamente há 11 anos, eu venho trabalhando
assessorando ao lado de instituições para conseguir o SEBAS. Então, às vezes, a instituição sabe, às vezes a pessoa lê a lei e entende, mas ela precisa ainda de uma assessoria, de uma consultoria, para caminhar com ela neste projeto do SEBAS, que é reunir os documentos, apresentar o processo, acompanhar o processo, fazer uma defesa. Então, eu tenho trabalhado juntamente com minha equipe ao lado das instituições, e são várias, na conquista deste sonho, que é ser certificado com o SEBAS. Então, assim, graças a Deus, nós já chegamos aí a mais de 900 SEBAS obtidos ao longo desses anos, e atualmente estamos aí à frente de mais de 200 processos protocolados para conseguir novas certificações. Então, às vezes, a instituição fica desanimada, às vezes a instituição fala assim, mas doutor Tiago, 1 ano e meio, 2, 3 anos para sair essa certificação é muito demorado. Eu preciso para hoje. Olha, eu tenho um entendimento seguinte. Se você tem urgência nessa certificação, entra com o processo logo. Então, assim, se você ficar pensando no tempo que vai levar, nos anos que vão correr, não adianta, sabe? Se você não protocola, você não tem SEBAS em momento nenhum, nem daqui 2 anos, nem daqui 3 anos, nem daqui 5 anos. Não pense que a Receita Federal vai falar assim, você pode deixar de pagar a cota patronal do INSS, e aqui eu vou explicar um pouco mais para vocês sobre cota patronal. É importante porque tem amigos e amigas que ainda não têm conhecimento sobre isso. Vocês não têm o INSS, que é descontado da folha de pagamento de salários dos seus colaboradores, dos seus funcionários? Pois bem, você tem o INSS que desconta da parte do funcionário e você, como empregador, faz o recolhimento aos cofres públicos. Mas, além deste INSS, da parte do funcionário, existe o INSS da parte do patrão, que nós chamamos patronal. Daí vem a terminologia cota patronal. Então, a parte do patrão, essa não é descontada de funcionário nenhum, é a parte do patrão, a parte da instituição. Então, a parte da instituição, a instituição tem que pagar. E vai variar ali cota patronal, RAT e contribuições para terceiros, uma média de 26,5% sobre a folha de pagamento da entidade. Tem algumas instituições que chega a 27%, outras instituições 25%, por isso que é uma média, né? 26,5% sobre a folha de pagamento mensal da entidade. Se você tem funcionários contratados, você tem uma folha de pagamento mensal. Então, sobre esta folha de pagamento, vai incidir uma média de 26,5% sobre esta folha de pagamento a título de cota patronal do INSS. Então, existe o INSS parte do funcionário e existe INSS parte do patrão. Esta parte do patrão é o que vai te beneficiar a certificação do SEBAS. Você vai deixar de recolher a parte do patrão, tá ok? Assim que o SEBAS, que o processo for aprovado e o certificado, a portaria ser publicada no Diário Oficial da União, esta parte do patrão, você comunica a sua contabilidade e você vai deixar de pagar essa parte, tá bom? Então, minhas filantrópicas, não adianta você ficar reclamando, mas demora muito, demora muito, demora muito.
você tem que entrar com processo. Protocolo, processo. E, de preferência, com a documentação correta, não é mesmo? Então, você dá a entrada, aí sim, se o Ministério vai levar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa. Este SEBAS vai ser concedido para você e você vai gozar desses benefícios tributários. Agora, se você só reclama e não entra com processo, você nunca vai ter. A Receita Federal não vai abrir mão do SEBAS. Não pense, mas é a Constituição Federal que me dá o direito de ser imune. Não. Receita Federal, o próprio Poder Judiciário entende que tem que ter o SEBAS. Ponto. E aí você tem que agora fazer o quê? Um planejamento, uma meta de conseguir a sua certificação. Então, veja bem uma situação. Você tem um sonho de conseguir o SEBAS. Você tem um sonho, né? Olha, eu tenho o sonho de um dia ter o SEBAS, né? O sonho de um dia. Prefeitura. Colocando aqui para poder explicar para vocês. Eu tenho um sonho de um dia conseguir o SEBAS. Sabe quando é que você vai conseguir esse SEBAS? Nunca. É isso mesmo. Você nunca vai conseguir o seu SEBAS, minha filantrópica. Sabe por quê? Porque você tem um sonho. Um dia eu vou conseguir o SEBAS. Um dia eu vou ter o SEBAS. Sabe quando é que você vai ter esse SEBAS? Nunca. Mas, Tiago, o que é isso? É porque um dia não existe no calendário. Já viu quando você compra aquele livro que você deseja muito ler e coloca na estante e fala assim, um dia eu vou ler esse livro. Um dia eu tenho que ler este livro. E ele nunca é lido? Sabe por que você não lê ele? Porque você colocou na sua mente, um dia. Um dia não existe no calendário nosso. Então, você nunca vai chegar a concretizar esse sonho. Porque a sua mente vai processar, é um dia, então isso não é muito importante para ele. Se é um dia, né? Então, se você tem o planejamento de ter o SEBAS, o que você vai ter que fazer? Colocar uma data no seu sonho. Então, por exemplo, você que é da assistência social. Assistência social, nós estamos falando de 6 meses a 1 ano. Então, você coloca sempre para mais, né? 1 ano sai o SEBAS, que é da assistência social. Então, você tem um sonho, você que é da assistência social, você tem um sonho de ter o SEBAS. Agora, você faz assim, daqui 1 ano, então eu dou entrada, eu protocolo o meu pedido do SEBAS na assistência social, agora em setembro de 2022. O doutor Tiago já me disse que é uma média de 1 ano. Então, em setembro de 2023, vai sair o meu SEBAS. Então, daqui 1 ano, daqui 12 meses, eu vou ter o meu SEBAS. Então, você colocou uma data no seu sonho. Qual que é o seu sonho? É ter o SEBAS. E quando é que você vai realizar ele? Daqui 1 ano. Porque eu dei entrada agora, em setembro de 2022, e daqui 1 ano, em setembro de 2023, eu vou ter o meu SEBAS. Então, quando você colocou uma data, você transformou o seu sonho em uma meta. Você agora tem uma meta a ser alcançada. Setembro de 2023, eu estarei com meu SEBAS. Entendeu, minha filantrópica? Enquanto você fica falando um dia, você nunca vai ter. Agora, quando você coloca uma data, você transforma numa meta. E para você atingir aquela meta, você precisa agora se planejar, se organizar para entrar com o processo. Uma vez entrando com esse processo, o seu sonho vai ser realizado daqui 1 ano.
Setembro de 2023. Você está entendendo? Como você sai de um sonho para uma realidade. Agora veja bem, você que tem convênio com poder público, vamos usar como exemplo aí as prefeituras, né? A prefeitura te chamou, ou através de uma licitação, ou através de um termo de fomento, ou através de um termo de colaboração, ela te chamou para fazer uma parceria com ela. Naquele momento, ela não te exigiu o certificado do SEBAS, ok? Agora, todos sabem, tanto eu como vocês e o governo, que uma instituição que possui o SEBAS, ela está o quê, minha filantrópica? Imune. Ela não precisa pagar os impostos federais, não é mesmo? Então, quando você compara uma instituição que possui o SEBAS de outra instituição que não possui o SEBAS, qual é a mais vantajosa para o governo? Não é a que possui o SEBAS? Pois bem, por que a que possui o SEBAS? É porque vai conseguir apresentar uma proposta melhor numa licitação, num edital. É a que vai ter uma despesa com carga tributária menor. Uma despesa menor é dinheiro, é verba que sobra para você aplicar nas suas atividades. Então, observe aqui o que eu estou te falando. Você que foi chamado a fazer um convênio com a prefeitura e naquele momento não foi exigido a certificação federal do SEBAS. Cuidado e atenção, muita atenção. Por quê? Mais cedo ou mais tarde, esta mesma prefeitura, através do seu jurídico, vai colocar uma mudança na lei que vai trazer assim, olha, é melhor, é mais aconselhável, traz uma economia para o ente público, você renovar o convênio ou fazer novos convênios com uma instituição que possui a certificação do SEBAS. É muito mais vantajoso para nós, prefeitura, fazer um convênio, fazer uma parceria com quem é certificado com o SEBAS. E aí, minha filantrópica, tomara que esse não seja o seu cenário. Aí você vai ter que correr para conseguir a certificação. É isso que vai acontecer. Aí o que vai acontecer? A prefeitura vai abrir um prazo. Olha, 6 meses para você tirar a sua certificação do SEBAS. Senão, eu não vou renovar convênio com você. Ou uma instituição que não tem convênio com ninguém, está querendo fazer convênio, mas não tem SEBAS. Olha, você está desqualificada porque você não possui a certificação federal. Então, veja bem, se você tem convênio, muda-se a lei na prefeitura e essa prefeitura agora exige a certificação do SEBAS para renovar a sua parceria, o seu convênio, ele te dá um exemplo, 6 meses para você resolver o SEBAS. Eu vou te dizer, você vai vir correndo aqui, né, até meu escritório, mas, doutor Tiago, eu tenho 6 meses para apresentar esse SEBAS. Eu vou te falar assim, ó, não tem como. Não tem como. Ah, mas você não tem os contatos nos ministérios. Eu não tenho contato em ministério para agilizar o processo de SEBAS. E nem quero ter. Entendeu? Então, não adianta. Ah, mas eu conheço um vereador, eu conheço um deputado, eu conheço um ministro. Você pode conhecer quem você quiser. Não vai conseguir agilizar o SEBAS. Você entendeu, minha filantrópica? O que eu estou querendo trazer para você? Planejamento. Hoje, você pode não estar sendo cobrado dessa certificação do SEBAS. Por que você não se planeja e vai tirar o seu SEBAS? Olha, eu vou me antecipar,
Não estão me cobrando, mas eu vou me antecipar e conseguir a minha certificação, porque quando eles cobrarem, eu já tenho, eu já estou tranquilo. Entendeu? Então, assim, ó, no Ministério da Cidadania, nós estamos falando de 6 meses a 1 ano para sair o SEBAS. Ministério da Educação eram 5 anos, aí baixou para 3. E mesmo assim, são 3 anos para você conseguir o SEBAS na educação. Ah, Tiago, mas eu consegui antes. Graças a Deus. Porque o normal não é sair antes de 3 anos, não. Ministério da Saúde, 6 meses a 1 ano. Então, minha filantrópica, corra atrás da sua certificação. Fica aqui o conselho. Não espere ser cobrado pela Receita Federal, pela Prefeitura. Não espere ser cobrado a apresentação desse certificado. Se antecipe. Qual é o mal que vai te fazer? Nenhum. Pelo contrário, você conseguindo essa certificação, você vai conseguir o quê? Estar à frente de muitas entidades numa licitação, por exemplo, onde o SEBAS tem uma pontuação que a outra entidade não vai ter, você vai estar à frente daquela. Você entendeu, minha filantrópica? Então, vamos lá, vamos avançar. Os documentos gerais para você conseguir o certificado são iguais para todas as entidades, seja da assistência social, educação ou saúde. Nós estamos falando de quê? Cartão CNPJ, ata de eleição da atual diretoria, estatuto social, relatório de atividades desenvolvidas, demonstrações contábeis. Então, esses são os documentos básicos que toda instituição tem que apresentar nos ministérios. E toda instituição vai ter esses documentos, não é mesmo? Agora, você lendo a lei, o Ministério está pedindo CNPJ, ata, estatuto, balanço. Eu tenho isso tudo. E realmente você tem. Mas aí é que está a jogada. Não basta você ter o documento e mostrar para o Ministério. O Ministério vai analisar documento por documento. Tenha certeza disso. Não adianta você, eu tenho esses documentos, meu contador sabe disso tudo aí, eu vou pedir para ele e está aqui todos os meus documentos. Não adianta. Eu falo porque são 11 anos trabalhando com esse abençoado do certificado SEBAS, sem contar os 5 anos que eu trabalhei no Ministério. Então, 11 com mais 5, 16 anos. Então, veja bem. Você tem um CNPJ. Então, você tem um cartão CNPJ. O Ministério vai verificar se esse cartão CNPJ, as atividades econômicas atividade econômica principal, se ela está de acordo com as atividades que você desenvolve. Então, não basta eu só ter um cartão de CNPJ. Você precisa estar adequado, né? Ou adequada com a sua atividade econômica principal, de acordo com o seu estatuto, com o seu relatório de atividades. Você está entendendo? A questão da ata de eleição da atual diretoria. Precisa estar registrado em cartório, precisa estar vigente, porque às vezes você apresenta uma ata e aí o processo leva-se 2 anos no Ministério. Essa ata venceu, minha filantrópica. Né? Em muitos dos casos, a ata vence. Você tem que ficar atento a apresentar uma nova ata atualizada, porque senão seu processo vai ser diligenciado ou até indeferido, porque a ata ela não está vigente, não é mesmo?
Estatuto social. Ah, doutor Tiago, eu tenho estatuto social, só apresentar lá no Ministério. Não, minha filantrópica. O estatuto social tem que ter as previsões que a lei do SEBAS traz. A previsão de universalidade do atendimento, a previsão da dissolução da entidade, são previsões obrigatórias no estatuto social, não é verdade? Então não adianta você só entender assim, ó, eu tenho esses documentos. Os documentos precisam estar adequados à lei do SEBAS, não é verdade? É por isso que quando você está reunindo a documentação, você tem que colocar lá, ó, analisar documento por documento à luz da lei do SEBAS, para que este documento seja aprovado. Não basta somente apresentá-lo. Então, os documentos gerais que servem para todas as instituições são esses. Demonstrativos contábeis. É importantíssimo estarem de acordo com a ITG 2002 e estarem de acordo com a lei do SEBAS. Mas, Tiago, por que tem que estar de acordo com a lei do SEBAS? Porque, minha filantrópica, o Ministério, ele utiliza na sua análise, as legislações do SEBAS e as normas do terceiro setor aplicáveis às entidades filantrópicas na sua demonstração contábil. Entendeu? Então, você precisa, não basta somente apresentar os demonstrativos contábeis. Então, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de fluxo de caixa, demonstração de mutação do patrimônio líquido, notas explicativas, todas comparativas, um ano com outro ano, numa coluna um ano, na outra coluna outro ano, assinado, presidente e contador, tem que estar tudo de acordo. Não basta, mas eu tenho um contador que cuida da minha contabilidade, então eu já atendi esse ponto. Não basta, você tem que verificar se as suas peças contábeis estão de acordo com as legislações. Então, documentos básicos são esses, relatório de atividades, né? Então, esses são os documentos básicos para todas as instituições. Agora vamos entrar aqui nos documentos específicos, a depender da área de atuação da entidade. Então, nós estamos falando Ministério da Cidadania. Você já sabe, minha filantrópica, porque eu já disse aqui para vocês que o Ministério da Cidadania vai cuidar dos processos de certificação do SEBAS de quem é da área da assistência social. Tá ok? Então, se você tem uma atividade exclusiva na assistência social ou uma atividade preponderante ou não preponderante da assistência social, obrigatoriamente o seu processo vai correr no Ministério da Cidadania. Ministério da Cidadania, para quem é da assistência social, é 100% gratuito. Sabe? O seu serviço prestado é 100% gratuito, não pode cobrar nada de ninguém. Ah, Tiago, mas é só uma taxinha. Não pode. Ah, Tiago, é só uma taxa uma vez no ano. Não pode. 100% gratuito. Com exceção das ILPI, Instituição de Longa Permanência para Idosos. As ILPI, por força de lei, por força da questão do Estatuto do Idoso, lá está previsto que o idoso e o vozinho, né, ele pode contribuir com até 70% dos seus benefícios no custeio da entidade. 70%, minha filantrópica, não 100%. Ah, Tiago, mas só que a despesa com o vozinho é muito alta, os 70% que ele entra não tem como pagar as despesas,
Se ele entrar com 100%, não tem como pagar as despesas. Eu sei disso, minha filantrópica. Mas a lei, o Estatuto do Idoso, diz o quê? 70% que você pode reter. Mais do que isso, você vai ter problemas. Olha, as ILPI, o Ministério da Cidadania, fala assim, ó, você tem que reter 70%. Se você reter mais, não tem problema. Se você pegou aí mais do que 70%, mas você vai me demonstrar isso na demonstração do resultado do exercício, em notas explicativas, na relação de idosos. Não tem como, nós não temos tempo para adentrar neste vídeo com maiores detalhes de como segregar esse balanço para que o seu balanço da ILPI, para você que retém mais do que 70%, seja aprovado. Mas é possível sim você demonstrar contabilmente ao Ministério como você tratou os 70% e os 30%. Contabilmente falando, é possível. Mas tem que tomar cuidado. Fora as ILPI, é 100% gratuito, minha filantrópica. Não pode cobrar. Cadastro, registro no CMAS, no Conselho Municipal de Assistência Social. Você precisa ter esse cadastro. Entendeu? Você precisa ter o cadastro no CMAS. É o seu gestor municipal da assistência social. Então, para você solicitar o SEBAS, primeiro, você que é da assistência social, vá resolver a questão do seu cadastro no CMAS, no COMAS, no CAIS. São cadastros, nós estamos falando do mesmo cadastro, né? CAIS, CMAS, COMAS, é tudo igual. São todos os mesmos cadastros, os mesmos órgãos. Você precisa fazer esse cadastro. CENEAS, Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social. Você precisa ter esse cadastro no CENEAS. Vá no gestor da assistência social, vai lá no CMAS e diz, eu preciso do meu CENEAS. Então, os cadastros, tanto do CMAS como do CENEAS, você que é da assistência social, precisa possuir, entendeu? Para você conseguir a aprovação lá no Ministério da Cidadania. Vai para o Ministério da Educação. Credenciamento educacional. Você precisa que a autoridade executiva no município, a Secretaria de Educação, lhe dê este documento para você prestar serviços educacionais. Você precisa conceder bolsas de estudo. Então, por exemplo, você é um colégio que paga, que cobra mensalidades. Tem problema não. Desde que você faça o quê? Você conceda 20% de bolsas de estudo. Se você conceder 20% de bolsas de estudo, e essas bolsas de estudo têm que ser para pessoas com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio mensal, esse bolsista vai ser bolsista considerado SEBAS. Entidades que não cobram mensalidades, 100% gratuito. Normalmente são entidades que têm convênio com a prefeitura. A prefeitura fala, olha, você matricula aí a criança e você não cobra nada. Eu vou te mandar o dinheiro para você poder arcar com as despesas. Então, vocês são 100% gratuitos. Mas o que é que diz a lei quando você não cobra mensalidade? 20% sobre os alunos matriculados precisam atender ao critério socioeconômico de até um salário mínimo e meio per capita mensal. Então, por exemplo, você não cobra nada de ninguém, mas o Ministério fala assim, ó, tudo bem, tá legal,
mais 20% no mínimo do total de alunos matriculados precisam atender ao critério socioeconômico per capita de até um salário mínimo e meio familiar. Como que o Ministério vai saber isso? Você, quando for matricular a criança, você tem que ter um formulário ali socioeconômico para poder trazer essas informações, né? Então, assim, não tem problema, nós recebemos aqui muitas dúvidas de uma entidade que é 100% gratuita. Então, ela fala assim, mas, doutor, nós não concedemos bolsas de estudo, porque aqui é 100% gratuito o nosso atendimento. Ok, minha filantrópica, tá de parabéns. Mas, para comprovar o requisito da gratuidade dos alunos bolsistas, você tem que demonstrar ao Ministério que você concedeu pelo menos 20% das vagas para alunos de baixa renda. Ah, mas a prefeitura que faz o encaminhamento da criança. Então, a prefeitura tem que fazer esses cálculos. Mas a prefeitura tem que seguir a Constituição Federal, que todo mundo tem direito à educação. Tudo bem, minha filantrópica, mas você não quer ser reconhecido com uma imunidade tributária? Sua instituição é filantrópica, ela tem que atender pessoas carentes. Então, você tem que mostrar ao Ministério que você concedeu pelo menos 20% das suas vagas para alunos com renda familiar per capita de até de um salário mínimo e meio. Essas crianças ou essas famílias são consideradas de baixa renda, um perfil socioeconômico que atenda à lei do SEBAS. E aí não tem problema se é bolsista, se não é, mas essa família é considerada bolsista SEBAS, porque ela atendeu o critério socioeconômico da lei do SEBAS. Então não adianta ficar, mas eu não dou bolsa, eu não dou. Entenda, você não cobra nenhuma mensalidade, mas você tem que comprovar pelo menos 20% das suas vagas para baixa renda. Tá ok, minha filantrópica? Você tem que também cadastrar cada criança no Educacenso, lá no censo escolar. Você tem que cadastrar. E detalhe, para quem possui mais de uma unidade escolar, mais de uma filial, você precisa apresentar documentos de cada filial. É um único pedido do SEBAS, mas ali no bojo, na documentação dentro do processo, tem que ter as documentações de cada unidade, de cada filial, de cada colégio, de cada creche. Não adianta você apresentar somente da matriz. Não adianta você apresentar, vou escolher aqui 2 filiais, vou deixar 3 filiais de fora. Não adianta, minha filantrópica. Tá bom? Então, você tem que tomar estes cuidados para quem é da educação. Tem que conceder para quem cobra mensalidade 20% de bolsas de estudo, 100% integral. Ah, Tiago, e as bolsas 50%? Aí são critérios que a lei do SEBAS permite adentrar com esses 50%. Então, você primeiro tem que atender 100% de bolsa, né? 20% de bolsas a 100% de gratuidade. Se não atender, aí entra o segundo critério, que são o critério dos alunos com 50% de bolsa. Não dá para nós aprofundarmos essa questão dos bolsistas por conta aqui do nosso vídeo de hoje. Mas o critério é este. Você que cobra mensalidade
tem que conceder 20% de bolsas sobre os alunos pagantes, 20%, e esses 20% tem que ser bolsistas SEBAS. Não pode ser bolsa só porque eu não quero cobrar daquela criança. Tem que ser bolsistas SEBAS, que seja ali pessoas de baixa renda, aferidas pelo critério socioeconômico. Você que é 100% gratuito, não cobra nada de ninguém, tem que comprovar que 20% são de alunos de famílias com baixa renda, de até um salário mínimo e meio per capita. Aí você vai estar comprovando que 20% dos alunos matriculados são bolsistas SEBAS, porque atende à lei do SEBAS. Tá ok? Quem é da saúde? Saúde, muito cuidado. Quem é da saúde tem convênio com o gestor do SUS. Quem tem convênio com o gestor do SUS tem que ofertar anualmente os seus serviços ao gestor do SUS. Ele tem que protocolar a sua carta de oferta ao gestor do SUS para cumprir esse requisito da lei do SEBAS da área da saúde. Você precisa, quem é da saúde, ter contrato com o gestor do SUS. E neste contrato, minha filantrópica, lá na parte de objetivos, você tem que colocar que os serviços prestados serão para pessoas do Sistema Único de Saúde. Em algum local no seu contrato, você tem que colocar, você que eu falo, é lá o órgão que faz o contrato, né? O jurídico lá da prefeitura, o jurídico da Secretaria de Saúde, ele tem que, em algum local do contrato, especificar que os atendimentos são para pessoas do Sistema Único de Saúde. Ele não pode pôr que aquela verba é só para o pagamento de custeio da entidade. Ele tem que detalhar. Então, é importante, quando você for assinar um contrato com o gestor do SUS, me mande, né, você falando com o gestor, mande para mim uma minuta deste contrato para me dar uma olhada. Porque nem sempre o gestor do SUS ele tem o conhecimento da lei do SEBAS, nem sempre o gestor do SUS ele entende que você vai solicitar a certificação. Então, você, antes de chegar lá e já ir assinando, você pede a minuta do contrato para analisar com seu jurídico se aquele contrato, além de outras situações, ele atende também à lei do SEBAS. Se não atender, você fala, seu prefeito, jurídico, secretário, gestor, tem como você acrescentar aqui nesse contrato que eu vou atender a esse público que seja do Sistema Único de Saúde? Entendeu, minha filantrópica? Por quê? Senão você vai ter problemas no Ministério da Saúde. Para você, quando você toma esses cuidados em relação ao contrato, para você não ter que ajuizar ações judiciais. Não é verdade? Então, assim, o contrato ele tem que amparar todo o exercício de análise do SEBAS. Se você está protocolando agora em 2022 seu pedido do SEBAS, você tem que apresentar documentos de 2021, não é mesmo? Então, desde janeiro a dezembro de 2021, você tem que comprovar que esteve contratualizado, que você teve convênio, que você teve contrato com o gestor do SUS durante todo o ano. Se você tiver apenas de janeiro a abril o contrato e não tiver do restante do ano, não vai adiantar. Você tem que ter contratualização para todo o ano. Você que é da saúde precisa manter o seu cadastro no CNES, Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, atualizado.
além de você possuir, você tem que ter ele atualizado. Tudo isso aí você consegue ver na Secretaria de Saúde. Entendeu, minha filantrópica? Quando devo parar de pagar a cota patronal tão desejada? Quando o processo for aprovado, quando ele for deferido no Diário Oficial da União. Aí sim você vai deixar de pagar. A nova lei do SEBAS, que nós estamos estudando, inclusive, e aqui eu já te convido a assistir os nossos vídeos relacionados à lei do SEBAS 187 de 2021, lá diz que os efeitos dos benefícios tributários retroagirão a data do protocolo do pedido. Mas observe, você só vai deixar de pagar quando for aprovado o seu SEBAS. Não é verdade? Então, quando você deixar de pagar, quando você receber o seu certificado, aí você vai ter que se dirigir ou seu contador, ou seu jurídico, ou você mesmo, até um posto, uma delegacia da Receita Federal, e falar, olha, está aqui a lei do SEBAS, está aqui o meu SEBAS, e aqui diz que vai retroagir os efeitos para fins tributários. Como é que nós vamos proceder? Como nós devemos proceder? Então, isso quer dizer o quê? Você ingressou com o processo do SEBAS e vem pagando mensalmente a sua cota patronal. Quando você conseguir a certificação, você vai retroagir. Então, a Receita Federal vai ter que encontrar um modo ou de restituir esses últimos pagamentos, né, desse período, a data do protocolo até o deferimento do processo. Eles vão ter que arrumar um jeito lá, e eles devem saber já, né, porque está em lei, como restituir esses pagamentos da cota patronal. Se vai ser compensação em outros impostos federais, ou se vai efetivamente restituir o valor para a entidade. Tá ok? Só deixe de pagar quando você receber a sua certificação. E essa certificação tem que estar publicada no Diário Oficial da União, falando que o seu processo foi deferido. Tá ok? Você que possui o SEBAS e está pagando o PIS sobre a folha de pagamento, IOF sobre aplicações financeiras, imposto de renda sobre aplicações financeiras. Tudo isso aí não pode. Você tem direito a deixar de pagar essas contribuições, esses impostos. E digo mais, você tem direito à restituição desses valores. Se você tem o SEBAS e está pagando o PIS, IOF, imposto de renda, imposto de renda sobre aplicações financeiras, você tem direito a restituir esses valores. Tá bom, minha filantrópica? Mais detalhes. Tiago, eu não estou entendendo. Você me manda uma mensagem, me manda um e-mail, né? Me manda uma mensagem no WhatsApp, que a gente esclarece com mais detalhes, tá bom? Renovações. Quando você consegue a aprovação do seu SEBAS, minha filantrópica, ele sai por 3 anos. Você tem que se atentar a protocolar o seu requerimento de renovação dentro do prazo, né? Dentro do prazo no decorrer dos 360 dias que antecedem a vigência final do seu SEBAS. Dentro dos 360 dias que você tem que protocolar. Não é antes de 360 e nem depois da vigência do seu SEBAS. É entre esses dias, 360 dias. Você tem que protocolar o seu pedido de renovação. E vou dizer para vocês, é tudo novamente, são todos os documentos novamente. Tiago, mas eu já apresentei esses documentos tudo quando eu fui obter o meu SEBAS. Agora eu vou renovar, eu tenho que apresentar tudo de novo? Sim, tudo novamente. É um novo SEBAS que você vai pedir. Tá ok? Todo o trabalho, tudo igual.
Se não conseguir aprovação no seu SEBAS, na sua renovação, você perde a imunidade tributária. Tem que voltar a pagar a cota patronal. Tá ok, minha filantrópica? Hoje nós trouxemos aqui esse tipo de aulão. É um resumão sobre a certificação do SEBAS. Se você tem atuação em mais de uma área, eu sou da assistência social, da educação e da saúde, um exemplo. Você tem que reunir documentos de cada área de atuação. E aí você vai verificar a área preponderante, a área que a sua instituição tem uma maior atividade, a área que você tem uma maior despesa. Esta área com maior despesa é que você vai entrar com o processo. Então, você tem atuação nas 3 áreas. A sua maior atuação é na assistência social. Você reúne os documentos das 3 áreas. E você protocola na assistência social. Ah, Tiago, eu me confundi e protocolei na educação. Não tem problema. O Ministério da Educação vai tramitar este processo para a área preponderante. Então, você dá a entrada no Ministério Preponderante e é este ministério que vai julgar, que vai conceder o seu SEBAS. Mas antes, ele vai pedir um parecer, um posicionamento do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde. Esses ministérios mandam para o Ministério da Cidadania um parecer aprovando ou reprovando a sua área de atuação. Então, para você conseguir a aprovação do SEBAS, para quem atua em mais de uma área, você precisa de aprovação em todas as áreas de atuação da entidade. Doutor Tiago, eu consegui aprovação na assistência e na educação, mas na saúde não foi aprovado. Então, será que vai sair o SEBAS para mim? Não vai. Porque você tem que conseguir aprovação em todas as áreas. Tiago, eu tenho atuação na assistência social e na educação, mas eu quero apresentar documentos só da assistência social. Da educação não vou apresentar, eu vou omitir. Não adianta, minha filantrópica. Os ministérios têm ligações com a Receita Federal. Eles vão pesquisar e vão verificar que vocês têm atuação em outras áreas. E aí você vai ser diligenciado. Entendeu, minha filantrópica? Não adianta. Então, você que tem atuação em mais de uma área, você tem que conseguir aprovação em todas as áreas. Se uma área não for aprovada, o seu SEBAS será indeferido. Seu pedido. Obviamente que cabe recurso do indeferimento, né? Então, o Ministério vai te abrir prazo, por força de lei, de 30 dias para recorrer contra o indeferimento. Então, no indeferimento, quando você for fazer a defesa, apresentar o recurso, ali você ainda tem chances de apresentar os documentos que o Ministério está dizendo que você não apresentou ou que não estão de acordo com a lei. Então, no recurso, é uma última cartada, mas você ainda tem meios de reverter o indeferimento. Se no indeferimento o Ministério, se no recurso o Ministério não reverter a decisão, se ele manter o seu indeferimento, o seu processo sobe para o gabinete do ministro. Chegando no gabinete do ministro, você terá mais 30 dias para apresentar novamente a documentação. É isso mesmo. Isso aí é uma previsão da nova lei do SEBAS. Quando sobe para o gabinete do ministro, eles vão abrir mais 30 dias. Olha que facilidade, né? Para você apresentar documentos para poder reverter esse indeferimento. Está entendendo, minha filantrópica? Supervisão. Supervisão você entende como fiscalização. Fiscalização, supervisão, tudo igual. Você só vai passar por uma supervisão quem tiver o SEBAS. Quem não tem o SEBAS
não vai passar por supervisão. Então, essa supervisão, ela vai verificar se todos os anos, sua instituição cumpriu com a lei do SEBAS. E não somente um ano, porque quando é concedido o SEBAS, o Ministério analisa apenas um ano. Mas quando ele te dá o SEBAS, ele te dá por 3 anos. E ali vai ser verificada se em cada ano você atendeu a lei do SEBAS. Auditoria. Sua instituição tiver faturado uma receita bruta igual ou superior a R$ 4.800.000 no ano, vai ser obrigada a fazer auditoria contábil. Está na lei do SEBAS. Então, minha filantrópica, esses cuidados têm que ser tomados antes de você entrar com o processo, antes de você protocolar o pedido. Não, doutor Tiago, eu vou entrar assim mesmo. Ok, você entra assim mesmo. Não tem problema, mas o seu processo vai ser diligenciado, aí você vai ter 30 dias, aí depois vai ser indeferido, ou seja, vai demorar mais, né, a conquistar este sonho, tá bom? Então, tomar esses cuidados, se for o caso, terminou de preparar todos os documentos, descansa, espera passar um dia, 2, 3, volta a olhar documento por documento, aí sim você protocola. Os protocolos estão todos online, tá bom? Então, todos, seja cidadania, saúde, educação, você já consegue entrar com o pedido online. Você não precisa se dirigir até Brasília para fazer o protocolo do pedido. Você pode fazer tudo online e acompanhar também o andamento deste processo de forma online. Tá bom, minha filantrópica? Aqui nós vamos finalizando este vídeo. Quero deixar aqui, desde já, um agradecimento especial para cada amigo, para cada amiga, para cada pessoa que tem respondido os e-mails, trazendo elogios. Respondido os e-mails, não, respondido aos nossos vídeos, com elogios, com agradecimentos, com críticas, né? Também vem críticas, com novas ideias, com novos temas para a gente poder gravar. Eu agradeço aqui imensamente a cada um de vocês, tá bom? Se puder compartilhar este vídeo com outras entidades filantrópicas, eu serei eternamente grato. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até mais!